No vídeo de hoje vou estar mostrando quanto que dá para juntar morando aqui no Japão. Uma inscrita do canal, ela me exigiu esse vídeo e falou assim: boa noite, amigo dono do canal. Faz um vídeo, por favor, falando se compensa e se dá para ir para o Japão com foco de morar aí para juntar dinheiro. Para ir para o Brasil depois de uns 10 anos, por exemplo. Então eu vou estar abordando aqui nesse vídeo alguns pontos importantes que devem ser considerados. Eu vou estar falando aqui o que é cobrado para você poder sair do Brasil e vir para cá. Qual que é a média salarial que normalmente as pessoas que vêm do Brasil para cá para o Japão ganham. Quais são os impostos que a gente vai pagar, porque muitas das vezes a gente vem sem saber quais os impostos ou muita informação é omitida. Também vou estar falando aí quais são os custos de moradia, custos para mandar dinheiro daqui do Japão para o Brasil e quanto que vai dar para juntar, descontado de tudo, o que sobra. E no final de tudo, no final do vídeo, vou estar dando minha opinião aí sobre juntar dinheiro aqui no Japão, se vale ou não a pena. Então, já se inscreve no meu canal, deixa o like, ativa o sininho aí e compartilha com as pessoas aí que têm interesse em estar vindo para o Japão para poder juntar uma grana. Bom, primeiro ponto aqui que eu vou abordar seria as formas de vir para o Japão. Só que eu não vou entrar muito em detalhe porque isso diferencia de caso para caso. Mas para você ter noção, o jeito mais comum de você vir para o Japão é você sendo descendente. Para você vir para trabalhar, é você sendo descendente. Que foi o meu caso, eu vim através da minha descendência, sou terceira geração. Então, o que eu fiz? Eu procurei uma agência de viagens que entra em contrato com uma empreiteira aqui no Japão. Essa empreiteira, ela basicamente, ela contrata mão de obra e coloca essa mão de obra dentro de fábricas. Já que as fábricas aqui no Japão, elas solicitam mão de obra das empreiteiras e essas empreiteiras, no caso, entram em contato com essa agência de empregos, a agência de viagens que está no Brasil, exigindo a mão de obra. Ou seja, que no caso seria eu ou você que está pensando em vir para o Japão. E essa agência de viagem, ela vai te exigir algumas documentações, vai fazer alguns testes com você. Só nisso daí você já vai gastar dinheiro, certo? Porque você vai precisar de pedir documentos em cartório, que muitas das coisas eles pedem documentos originais e isso tem um custo. Você também vai ter que custear a tradução dos documentos, porque se você pede no Brasil, você tem que fazer a tradução para que esses documentos sejam enviados aqui para o Japão e a empreiteira, lembra que eu falei da empreiteira que está aqui no Japão, ela possa repassar essa documentação toda traduzida para poder fazer o processo do seu visto. É exigido também um teste de elegibilidade para saber se você é mesmo um descendente japonês. Cara, então é bem chata essa parte. Você vai levar aí de mais ou menos um ano esperando até formular tudo e eles falarem para você assim: olha, pode ir para o Japão tal dia, sua passagem tá marcada para tal dia. Para você sair do Brasil para o Japão, você já vai gastar então com documento, tradução de documento. Você vai gastar com passagem. Então, essa questão da passagem varia de algumas agências de viagem, algumas empreiteiras. Tem algumas empreiteiras que elas pagam a sua passagem, tem outras que não. No meu caso, eu paguei as minhas passagens, mas eu tinha a opção de parcelar essas passagens de acordo com o salário que eu ia recebendo aqui no Japão. Então são várias situações que tem, mas no meu caso eu paguei minhas passagens no Brasil, juntei o dinheiro e paguei as passagens no Brasil. Então tá, você tá no Japão, você chegou no Japão, você tá dentro de um apartamento de uma empreiteira. Então essa empreiteira normalmente elas têm apartamentos prontos para poder receber as pessoas que vêm do Brasil para o Japão. Nesse apartamento normalmente vai ter geladeira, fogão, máquina de lavar. Esses 3 itens eles são essenciais que normalmente as pessoas vão encontrar dentro dos apartamentos. Alguns hoje em dia colocam micro-ondas, mas acredito que não são todos. Para ter tudo isso, alguma pessoa teve que te buscar no aeroporto para poder te levar para esse apartamento. Então, a depender aí da empreiteira, elas vão te cobrar uma taxa de alocação. Essa taxa de alocação me foi cobrada na época, foi de 140 mil ienes, certo? Então, você já chega devendo aqui no Japão.
Eles te dão a opção de você pagar no Brasil ou pagar aqui, mas eu vou falar do meu caso. O meu caso, eu vim com passagem quitada, veio eu e minha esposa, eu vim com passagem quitada e essa taxa de alocação, que foi cobrada 140 mil de cada um, foi parcelada de acordo com o salário que nós íamos recebendo aqui. Mas esse vídeo aqui é focado para uma pessoa solteira, já que a minha inscrita tinha pedido para fazer para uma pessoa solteira. Você, uma pessoa solteira, estando aqui no Japão, vai pagar uma taxa de 140 mil ienes de taxa de alocação, só para você estar no apartamento, certo? Tudo pronto para você trabalhar, primeiro dia de trabalho. Quanto que você vai receber? Antes de você vir para o Japão, provavelmente a agência de empregos, a empreiteira, apresentou para você um contrato falando quanto que você ia ganhar. Um salário médio para bom aqui no Japão gira em torno de 1.500 ienes a hora. Então você está trabalhando, ganhando 1.500 ienes a hora. Salário médio para bom, certo? Aqui no Japão, as horas base trabalhadas normalmente giram em torno de 8 horas por dia, certo? Então você vai trabalhar ali 8 horas por dia a 1.500 ienes a hora. Aqui eu não vou estar entrando em detalhe com questão de hora extra, adicional noturno. Por quê? Porque isso varia muito de fábrica para fábrica, varia também das pessoas se elas querem fazer ou não hora extra, o turno que essa pessoa tá, se ela tá trabalhando à noite, se ela tá trabalhando de dia, ou se tá fazendo troca de turno. Então eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou entrar apenas na base, que é 1.500 ienes a hora, 8 horas trabalhadas por dia. Normalmente você vai trabalhar 21 dias por mês, certo? Varia também, de acordo com o calendário, mas o normal é 21 dias que você trabalha no mês. Beleza, você trabalhou ali seus 21 dias no mês, vai receber o tão esperado olerite, e aí você tem que estar ciente que você já paga alguns impostos, é obrigatório. O mais normal, o mais comum dos impostos aqui que é obrigatório é o Shakai Hoken. O Shakai Hoken ele é composto de 4 itens, certo? Que é seguro-saúde de longo prazo. Também você paga pensão, previdência, aposentadoria, que seja. Isso é a aposentadoria. E você paga seguro-desemprego, ou seja, 4 itens você paga nesse Shakai Hoken. Ele engloba tudo isso daí. O Shakai Hoken, ele varia de acordo com a idade da pessoa. Então também é difícil estipular um valor fixo. Outro imposto que você já paga é o imposto de renda, certo? Que também varia de acordo com o que você vai tirar ali no mês. E tem o imposto municipal. Esse imposto municipal, ele no primeiro ano, ele é isento. Por que que ele é isento no primeiro ano? Porque ele é feito, o cálculo desse imposto, ele é feito com o salário que você ganha no ano. Então, você acabou de chegar, não tem uma base de cálculo para eles fazerem um imposto para você. Então, no primeiro ano, você não paga esse imposto municipal. A partir do segundo ano de Japão, você vai pagar esse imposto. Porque aí eles vão ter a base do seu primeiro ano e aí eles vão te cobrar. No segundo ano, né? Aqui eu já estou até pulando um pouquinho as partes, mas no segundo ano, que vai cobrar esse imposto municipal, em algumas empreiteiras você tem a opção de pedir para parcelar o valor desse imposto de acordo com os meses do seu pagamento. Caso você não queira, vai chegar para você via correio, uns carnês para você pagar e você vai pagando parcelado também. Parcelam até... São 4 vezes, você pode pagar a cada 2 meses esses valores. Então é bem tranquilo. Vale ressaltar que esse imposto municipal, ele não é obrigatório. Somente no primeiro ano que você não paga porque não tem um salário base para eles poderem fazer o cálculo. 3 impostos que são obrigatórios aqui no Japão, que é Shakai Hoken, o imposto municipal e o imposto de renda. Bom, você deve estar se perguntando, mas quanto que custa em média esses valores desses impostos? Então, é muito difícil de falar porque eles variam muito. Por exemplo, o Shakai Hoken, normalmente o cálculo dele é feito pela idade. Então, as pessoas mais novas, elas pagam geralmente um valor médio ali de 40 mil ienes, de 20 a 40 mil ienes. Já pessoas mais velhas podem pagar um pouco mais, então varia bastante. No meu caso,
Eu cheguei com 25 anos de idade e eu pagava em torno de 27.500 ienes, mais ou menos. Hoje eu tô com 27 e já tô pagando 41 mil ienes já de Shakai Roken. Então, ele varia de acordo com... É tipo uma tabela que eles têm. E, como eu disse, o imposto municipal, ele varia de acordo com o que você recebeu no ano. E o imposto de renda também vai variar do quanto que você vai trabalhar e tal. Então, varia bastante esses impostos. Como você tá por empreiteira, no seu Olerite também já vai vir descontado aluguel, água, luz, gás. Geralmente esses 3 itens, água, luz e gás, são juntos, vem cobrado um valor só. E também, se você tiver parcelado sua passagem, vai vir descontado a sua passagem. Lembra que eu falei da taxa de alocação? Que normalmente eles cobram, certo? Eles vão dividir para você e também já vai descontar. Bom, agora eu vou levar vocês aqui para a tela do meu computador, porque eu fiz uma tabela aqui em Excel e agora eu vou apresentar para vocês os valores que aí acredito que você vai entender melhor. Então eu falei que um salário médio para bom aqui no Japão gira em torno de 1.500 ienes a hora, certo? 8 horas trabalhadas por dia, você vai receber 12 mil ienes por dia. E o valor de 21 dias trabalhados aí no mês, você vai ter um valor de 252 mil ienes de recebimento de salário. Essas despesas obrigatórias aqui eu fiz de acordo com os olerites, né? Que eu recebi da minha antiga fábrica, hoje eu já não trabalho lá mais. Então, você pode ver aqui que são valores bem altos. Esses valores que estão em amarelo aqui, eles são mais altos por quê? Porque eu estava pagando a taxa de alocação, que como eu tinha falado para vocês, é de 140 mil ienes. Eles dividiram até em 3 vezes para mim. Então, aqui tá em março aqui, por exemplo, tem esse valor de 139 mil, mas tinha taxa de alocação, mais uma bicicleta que eu precisei de comprar para mim poder me locomover. Já entrando nesse detalhe de transporte, algumas fábricas elas têm o transporte próprio, certo? Tem um ônibus que vai passar em um ponto específico, que normalmente é perto de onde você vai morar, mas no meu caso não era um pouco longe e não compensava para mim ir para o ponto para pegar o ônibus para depois ir para a fábrica, era mais fácil ir direto. Então eu resolvi comprar a bicicleta, mas esquece a questão da bicicleta, porque aqui você vai fazer a economia máxima, a máxima que puder. Então, eu fiz desses valores aqui, né? Eu descontando aqui a taxa de alocação e descontando aqui esse valor dessa bicicleta, chegamos numa média de gastos por mês que desconta diretamente do seu Olerite de 73.435. Esse 73 mil aqui, essa média, ela é composto pelos seguintes itens, que é o aluguel, que vai girar ali em torno de 40 mil ienes, né? Um aluguel mais baratinho aqui no Japão. Pode ter locais mais baratos, mas aí são as kitnets. Esse valor pode diminuir um pouco para 30, 35 mil ienes no máximo. Essa média também é composta de água, luz e gás, como eu tinha dito, vem cobrado um valor só. O Shakai Roken, que é o imposto que varia de acordo com a idade. E o imposto de renda. O imposto municipal vai entrar mais na frente quando eu separar para vocês aqui os valores de economia por ano. E aí, eu coloquei aqui mais um mercado de 30 mil ienes que você vai gastar ali. Cara, esse mercado aqui de 30 mil ienes, esse valor, eu tô jogando um valor apertadíssimo para você sobreviver com o mínimo possível, que foi o que me foi exigido ali pelo comentário da minha inscrita. Isso aqui, cara, você vai ter que se desdobrar muito para conseguir fazer um mercado de 30 mil ienes e fazer essa compra durar um mês inteiro até chegar ao seu próximo pagamento. Dos 252 mil ienes que você recebeu, de cara, você já vai gastar ali 103.435, certo? Então agora, eu vou estar mostrando aqui essa outra parte aqui da planilha. Temos o nosso valor, o nosso salário por mês bruto, que é de 252 mil ienes. As nossas despesas, incluindo ali os impostos, aluguel, água, luz, gás e o mercado, vai girar ali em torno de 103.435. Lembrando, galera, isso aqui é uma média, certo? Então pode variar para cima, para baixo. Aqui eu tô fazendo uma conta bem básica para vocês terem uma noção mais ou menos de como que funciona aqui. Então, digamos que no mês você vai ter ali 148.500 ienes, que é líquido, livre de qualquer tipo de imposto, de qualquer tipo de cobrança, nada. Você já pagou tudo que tinha que pagar. Agora, se eu fizer a conta por ano, então, digamos que aqui, no primeiro ano, tivemos um salário bruto de 3 milhões de ienes, uma despesa de 1 milhão e 200. Então, sobrou por líquido para nós 1.642.000. Esse valor aqui é descontado os 140 mil da taxa de alocação. Lembrando que nesse primeiro ano nós não pagamos
nenhum imposto municipal. Já que no segundo ano, considerando que você continuou ganhando 1.500 ienes a hora, trabalhando 8 horas por dia, tendo as mesmas despesas, focado ali em economizar, você vai ter o mesmo recebimento de salário, as mesmas despesas. Aqui já muda um pouquinho o valor que você vai ter líquido, porque aqui você já paga o imposto municipal, que no meu caso foi cobrado esse valor aí de 115.500 ienes. A partir do segundo ano se repita esses valores aqui, certo? Do imposto, e se repita também o seu recebimento de salário, suas despesas. Então, no final de tudo, você vai ter uma economia de 8.311.000 ienes ao final de 5 anos de Japão. Isso vai, convertendo nos valores de hoje é dia 9 de março de 2025, vai dar aí 325 mil reais. Você, um solteiro que vem trabalhar aqui no Japão, focado demais, inclusive, você vai economizar aí, conseguir juntar uma grana de 325 mil reais. É praticamente uma casa no Brasil. Agora eu vou estar dando a minha opinião sobre tudo isso daqui que a gente comentou. Essa conta, para vocês entenderem, ela é bem básica, certo? Ela é bem básica, mas os impostos que são cobrados são praticamente esses. Aqui a gente está considerando uma pessoa que vai viver no mínimo do mínimo, cara. Isso aqui é o mínimo do mínimo. Se tudo funcionasse de acordo com o que está na planilha, seria ótimo. A gente economizaria muito dinheiro, mas a gente sabe que não é desse jeito. Como eu mostrei ali, eu fiz um mercado de 30 mil ienes, cara, você vai viver na míngua. Vai fazer 2 refeições por dia, que no caso seria almoço e uma janta. E aí, eu não sei se compensa para você que tá vindo aqui. Acredito que você acaba deteriorando sua saúde, que eu acho que é o bem mais importante que você tem. E aqui também você não vai ter nenhum tipo de lazer, você fazendo esse tipo de economia. É meio complicado fazer essa economia. Eu acredito que em torno de 5... O primeiro ano a pessoa pode até conseguir viver nessa rotina. Trabalho, casa, economia, todo dia. A pessoa pode até conseguir, mas eu acho que ao longo de 5 anos é meio complicado, que você fica louco, você vai ficando sozinho. Porque aqui você tem que considerar que você não vai poder ter amizade, porque amigos te chamam para sair, para conhecer as coisas, e se você quer economizar, para seguir a risca o que eu apresentei aqui para vocês, você não vai poder sair, porque qualquer saída aqui você não vai gastar menos que 5, 6 mil ienes, certo? Para você sair, para aproveitar. Isso eu tô contando que você vai ter que se locomover com algum tipo de meio de transporte. Quando você sai do Brasil para cá, normalmente você vem para interior de Japão. Interior de Japão, muitas das vezes, você precisa ter um automóvel, certo? Ou alguma coisa que vai te transportar de um lugar para o outro. Normalmente isso custa dinheiro, os impostos são bem caros também para quem tem carro, para quem usa transporte público também, é caríssimo o transporte público. Então, tem que ver o que você planeja, qual o seu objetivo. Você tem que repensar se compensa ou não. Você tem que fazer a conta também. Quanto que eu recebo aqui no Brasil agora? Compensa eu sair daqui e ir para o Japão, me aventurar num lugar que eu não conheço, que provavelmente não fala a língua, não vou ter apoio de ninguém, de família, de nada. Então, são várias coisas que você deve considerar para poder vir para cá. Em 5 anos, você seguindo o que eu falei aqui, na média da média, no mínimo do mínimo, você vai conseguir juntar 325 mil reais. Uma casa boa no Brasil, né? 5 anos você vai se privar de tudo, de amigos, de conhecer um lugar maravilhoso que é o Japão, até ter oportunidades, porque se você não tem amigos, cara, você não vai ter oportunidade de saber o que acontece além da fábrica, né? Além do que é apresentado para você através das empreiteiras, das agências, das fábricas. Porque eu falo que aqui no Japão, para mim e para minha esposa, foi muito, muito importante a gente arrumar uma amizade. Isso abriu portas para nós, para muitas coisas. Hoje em dia a gente consegue economizar bastante dinheiro e consegue viver, consegue viajar, conhecer. Aproveitando que eu já falei sobre isso, é mais fácil vir em casal. Por quê? O salário de um consegue suprir praticamente todas as despesas da casa. Ou seja, então eu acredito que mais de 70%, 80% do salário de um sobra ali de economia, certo? E você consegue fazer as coisas, consegue viajar, passear, conhecer pessoas. Eu não sei se vale muito a pena fazer essa economia louca, só pensando no dinheiro. Eu acho muito pouco dinheiro
para você se sacrificar tanto. É isso, minha opinião é essa. Eu acho que não vale a pena você se sacrificar dessa forma para juntar 300 mil reais em 5 anos. Mas vai de cada um. Para mim não vale a pena. Para mim eu prezo mais pela minha saúde do que pelo dinheiro. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Às vezes, se ficou alguma coisinha ali, se passou batido, você pode mandar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Você que mora aqui no Japão, se eu tiver esquecido aí algum tipo de imposto, se tem algum comentário importante a fazer aí, deixa aí nos comentários também que eu vou estar respondendo aí. O vídeo de hoje foi esse, galera. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho aí e deixa o like. Fechou? Tamo junto, é nóis. Brigadão, hein?